Olá, seja bem-vindo ao canal Física Pai d'Égua. Eu sou o professor Ival Medeiros e vou resolver mais uma questão sobre equilíbrio térmico. A questão número 9, ela diz o seguinte: um recipiente contém 1 kg de um líquido em equilíbrio térmico a uma temperatura de 30 graus Celsius. Despejam-se nesse recipiente 2 kg desse mesmo líquido a uma temperatura de 50 graus Celsius. Quando o novo equilíbrio térmico é atingido, a temperatura final do sistema líquido mais recipiente é de 40 graus Celsius. Sabendo que o calor específico do líquido vale 4.000 joule por quilograma graus Celsius, pode-se concluir que a capacidade térmica do recipiente vale... Bem, então ele diz aqui que tem um recipiente que contém 1 litro de um líquido. Então aqui a gente tem 1 litro ou 1 quilograma, o recipiente e esse líquido aqui, eles estão a 30 graus Celsius. Ele vai despejar 2 litros do mesmo líquido aqui dentro. E aí, quando ele despeja, esse líquido aqui, já, aliás, tem 2 quilogramas, mas está a 50 graus Celsius. Quando ele despejar esse aqui, vai ficar os dois agora com uma temperatura que ele disse de 40 graus Celsius. Então agora nós no final vamos ter 3 kg a 40 graus Celsius. Essa temperatura é a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio térmico. Então aqui é a temperatura de equilíbrio térmico. Vamos chamar essa massa de água aqui, de água já. Vamos chamar essa massa de líquido de massa 1, então aqui é a massa 1, e aqui essa massa é a massa 2. Então a gente tem a temperatura inicial da massa 1 é 30 graus Celsius, ainda temos o recipiente. Aliás, o problema quer saber quanto é a capacidade térmica do recipiente. Então vejam, o equilíbrio térmico é aqui. Isso aqui é o equilíbrio térmico, 40 graus Celsius. Mas ele tinha um recipiente, o líquido 1 e o líquido 2. Esses três vão trocar de calor para o final ficar com 40 graus Celsius. Então, para resolver esse problema, o equilíbrio térmico diz que a soma das quantidades de calor trocada pelos corpos é igual a zero. Então, eu posso fazer a quantidade de calor do líquido 1 mais a quantidade de calor trocada pelo recipiente mais a quantidade de calor trocada pelo líquido 2, tudo isso é igual a zero. A quantidade de calor, a fórmula é a massa do líquido 1, vezes o calor específico do líquido 1, vezes a temperatura do líquido 1, a variação de temperatura. E aqui a massa do recipiente vezes o calor específico do recipiente, vezes a variação de temperatura do recipiente, mais a quantidade de calor trocada pelo líquido 2, vai ser M2C2 vezes ΔT2, que é a variação de temperatura sofrida pelo líquido 2. Mas atenção, o líquido 1 e o líquido 2 têm o mesmo calor específico. Esse calor específico é igual a esse aqui, porque o líquido é o mesmo. Tudo isso igual a zero. Bem, ele deu que o calor específico do líquido vale 4.000. Então, a gente tem calor específico do líquido igual a 4.000 joule por quilograma graus Celsius. Então, esse aqui é o C1 e o C2. Então, M1 vale 1, C1 vale 4.000, e a variação de temperatura é a temperatura final, que é 40, menos a temperatura inicial do líquido 1, que é 30 graus Celsius. 40 menos 30, mais MRCR. Eu não tenho a massa nem o calor específico, mas capacidade térmica é M vezes C. Quer dizer, isso aqui, esse produto, é a capacidade térmica do recipiente que nós estamos procurando, vezes a variação de temperatura. A temperatura final do recipiente é 40 graus Celsius. E ele estava junto com o líquido 1, que a temperatura inicial era 30 graus Celsius. Então, 40 menos 30, mais M2, que é a massa do líquido 2, é 2. E o calor específico é o mesmo, é 4.000.
E a variação de temperatura é a temperatura final é de todo mundo, é equilíbrio térmico, 40 menos a temperatura inicial do líquido 2, que é 50 graus Celsius. Então, 40 menos 50, tudo isso igual a zero. Bem, basta a gente resolver essa equação agora. 1 vezes 4.000 é 4.000, vezes 40 menos 30, que dá 10. E aqui mais a capacidade térmica, que eu estou atrás, 40 menos 30, 10, mais 2 vezes 4.000 é 8.000, vezes 40 menos 50. 40 menos 50 é menos 10, eu tenho que colocar entre parênteses, então tudo igual a zero. 4.000 vezes 10 dá 40.000. 40.000 mais CT vezes 10 é 10. CT, que é a capacidade térmica que eu quero. Mais com menos aqui é menos. 8.000 vezes 10 é 80.000. 8 vezes 10 é 80, então igual a zero. Eu quero encontrar o CT, então vai ficar 10 CT. O resto eu passo para o outro lado. Então 80.000 está negativo, vai positivo. 80.000. E o 40.000 está positivo, vai negativo. 80.000 menos 40.000. Eu quero o CT, o 10 está multiplicando, ele vai passar dividindo, então vai ficar CT igual 80.000 menos 40.000 dá 40.000, dividido por 10, que estava multiplicando o CT. E aí, para eu fazer essa conta aqui, basta eu cortar o zero, que vai dar 4.000 dividido por 1 é igual a 4.000 joule por quilograma grau Celsius. Essa é a capacidade térmica. Desculpa, a resposta aqui está errada. A unidade é joule por grau Celsius. Então, a capacidade térmica 4.000. E a resposta correta é alternativa A. Bem, se você gostou desse vídeo, dê um like, assine o canal, porque eu estou colocando vídeos todos os dias da semana para que você fique bem preparado para o Enem, para os vestibulares em geral e para as provas na sua escola. Muito obrigado e até a próxima.